Abacuque 2, 4. A palavra de Deus nos diz, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém. Senhor, ensina-nos esta manhã mais uma vez. Precisamos aprender com a Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz nesse lugar. Que ela se faça ouvir, Pai. Que o poder do Espírito Santo esteja sobre nós, repreendendo todas as barreiras para que possamos Te ouvir. A distração, a conversa, Pai, o sono, para que possamos dar ouvidos ao que o Senhor quer falar conosco e a Tua palavra cumpra os Teus propósitos em nós. Ela é transformadora, Pai, que saiamos daqui esta manhã transformados por ela. Entrego a minha vida ao Senhor, peço a unção, o poder do Espírito Santo para ministrar de acordo com a Tua vontade, ser um instrumento do Senhor esta manhã. Te peço isto em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, um pequeno versículo do profeta Abacuque, mas que tem algumas lições importantes para nós. O tema do versículo é a soberba em oposição à fé. Ele diz, eis o soberbo. A característica deste soberbo, segundo ele, é que a sua alma não é reta nele. Não tem o soberbo uma alma reta. E em contrapartida ele fala do justo, em oposição ao soberbo. Não é possível ser justo e soberbo ao mesmo tempo. Há uma oposição entre essas duas posições. E ele diz, o justo, por sua vez, viverá pela sua fé. Como nós podemos diferenciar o justo do soberbo? Como nós podemos distinguir aonde estamos nesta classificação de Deus? E em algumas formas bem simples, nós podemos notar esta soberba. Há poucos tempos atrás, há uns 2 domingos, se eu não me engano, eu falei aqui sobre soberba também, sobre orgulho, coisas que estão intimamente relacionadas, e elas se manifestam de maneira sutil na nossa vida. Como disse naquela outra pregação, o orgulho, a soberba é algo inadmissível. Nenhum de nós admite ser orgulhoso, nenhum de nós admite ser soberbo, porque rejeitamos esta qualificação, não gostamos de que ela seja atribuída a nós. Então, muitas vezes, ela surge de forma discreta. Ela é notada por pequenas coisas no nosso comportamento. E uma coisa que pesa muitas vezes o homem numa balança, a balança de Deus, e Deus tem uma balança, sabia disso? Certa vez Deus disse ao rei, pesado foste na balança e achado em falta. Há uma balança na qual Deus pesa os homens, pesa os corações. E o que desequilibra essa balança são pequenas atitudes nossas, que não são, de fato, visíveis muitas vezes, até por nós mesmos não enxergamos que somos orgulhosos ou soberbos, porque são manifestações pequenas, mas que fazem, de fato, grande diferença. E uma das coisas que pesa nessa balança entre soberba e justiça é a demora, o tempo decorrido para que Deus faça alguma coisa. A demora para sermos abençoados, a demora em recebermos aquilo que desejamos. Muitas vezes, uma simples demora, no nosso entender, faz com que a justiça ou a soberba se manifestem na nossa vida. Eu vou explicar isso com mais detalhes a seguir. Muitas vezes, irmãos, a incerteza, ela é muito penosa para cada um de nós. E ela acaba revelando o nosso verdadeiro caráter.
E é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando, não é? O nosso caráter é a intimidade, é aquilo que somos quando não estamos sendo observados, é a crueza do nosso ser. E isso muitas vezes é afetado por um sentimento de incerteza, de dúvida quanto ao futuro, de dúvida quanto ao que vai acontecer. E a grande diferença entre o soberbo e o justo, muitas vezes, é esta situação. Quando as coisas demoram para acontecer, quando chega a prova, a provação, a dificuldade, quando está tudo bem, não se consegue diferenciar muito o justo do soberbo. Mas quando as coisas demoram para se realizar, quando essa demora produz um medo que traz uma incerteza, uma dúvida quanto ao futuro, é muitas vezes nessa hora que vai se manifestar quem de fato nós somos. Porque a característica do justo dita aqui neste versículo, e este é um dos 3 versículos onde a Bíblia afirma a mesma frase: o justo viverá pela fé. Essa frase é afirmada em 3 versículos, Abacuque 2,4 é um deles. E essa afirmação vinda de Deus caracteriza o justo como alguém que vive, que subsiste por causa da sua fé. Esta fé sustenta, e a definição de fé é certeza do que se espera, convicção do que não se vê. Certeza de algo que não é concreto, que eu não estou vendo, que eu espero, mas tenho a certeza de que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. É isto que alimenta o justo, como diz o versículo. O justo vive pela sua fé. E a fé é isto, esta certeza. Então é como um alimento, tão importante quanto o alimento que comemos, porque sustenta a nossa vida espiritual. O justo vive pela sua fé. Ao passo que no soberbo, a sua alma não é reta. Se ela não é reta, ela é um pouco tortuosa. Ou seja, ela é cheia de curvas. Ora se inclina para um lado, ora se inclina para o outro. Não há um caminho de retidão. E a Bíblia diz que o justo deve andar num caminho reto. O caminho do justo é um caminho de retidão. Mas quem o sustenta nesse caminho? A sua fé. É por ela que ele vive. E por que o soberbo não tem a sua vida reta, a sua alma reta? Exatamente porque lhe falta a fé, que alimenta a retidão do justo. Então é na hora da provação que isto se tornará mais evidente. É na hora que as coisas não dão certo ou não são como esperamos, que isto vai revelar de que lado da balança nós estamos, do lado do justo ou do lado do soberbo. Porque quando demora a realizar uma promessa, um milagre, uma solução, quando há uma demora, que assim encaramos da parte de Deus, porque na verdade esse conceito de tempo é algo exclusivamente nosso, porque a Bíblia diz que para Deus não existe o conceito de tempo. Você já parou para pensar nisso? Não existe o conceito de tempo para Deus. Deus é atemporal, porque para Ele todas as coisas acontecem ao mesmo tempo. Como diz a Bíblia, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, mostrando que não há nenhuma diferença para Deus nesse sentimento que temos de passagem de tempo. Então Deus age sempre na hora que tem que agir. A resposta vem sempre na hora que tem que ser, e não na minha hora e não no momento que eu quero. Nós muitas vezes limitamos Deus de acordo com as nossas limitações. Como nós somos limitados pelo tempo, nós queremos dar um tempo para Deus fazer o que eu quero. Eu digo, olha, se o senhor não fizer como eu quero, eu vou chutar o balde, né? Aí eu estou mostrando a soberba. A soberba me faz chutar o balde. Dá para entender isso, irmãos? Então essa demora, que muitas vezes é proposital, Deus sabe a hora certa de agir, Deus sabe a hora certa de resolver. Uma coisa eu tenho certeza, fé. Fé é a certeza. O que Deus diz na sua palavra? Que Ele não permite que nós sejamos tentados ou provados, além do que podemos suportar.
Então, se está demorando, se está rápido, se não está, uma coisa é certa: se eu estou passando é porque eu posso passar. Se eu creio em Deus, se eu creio que Ele está comigo e estou numa dificuldade, é porque eu sou capacitado por Ele também a enfrentá-la. E na hora certa virá o livramento. Nem antes, nem depois. Não quando eu quero, mas quando Deus quer. Mas uma coisa eu sei: em todo tempo sou capaz de suportar. Se estou passando, é porque sou capaz de suportar. Promessa de Deus: não ser tentado, não ser provado, além da minha capacidade. Quem sabe da minha capacidade é Deus. Então essa demora vai revelar quem é o homem de fato. Não é a nossa performance religiosa, como eu disse aqui na quinta-feira, que vai mostrar quem de fato somos. Não é a aparência que temos, não é o que os outros acham de nós, mas é o que somos interiormente, que só Deus conhece, como eu disse, quando estamos sozinhos. Quando a aprovação vem e a demora do livramento acontece, a gente acaba revelando, de fato, quem está aqui dentro, né? E essa demora, ela vai revelar a falta do homem, que fica impaciente, que não aguenta esperar, que fica nervoso, né? E quanto mais ele espera, mais parece que o seu orgulho vai sendo revelado. O homem começa a discutir com Deus. Você já ouviu pessoas dizendo isso? Eu discuti com Deus. Eu peguei Deus pelo pescoço, botei na parede e disse: ou o senhor faz o que eu quero, eu vou lhe dar umas bolachas. Tem gente que quase chega a isso, né, irmãos? Talvez não diga dessa forma tão crua como falei, mas as atitudes revelam, denotam essa cena que eu ilustrei para você. Uma indignação com a demora, uma indignação: como pode o Senhor não fazer algo por mim? Reivindico, né? Levanto uma bandeira, parece um sindicalista, né? Eu reivindico: se o Senhor não me abençoar, eu vou fazer greve. Eu não vou mais à igreja, não vou mais louvar, não faço mais uma oração, nunca mais me ajoelho. Parece uma greve, né, irmãos? Se o Senhor não me abençoar, na verdade, o que isto está revelando? Está revelando o soberbo. A sua alma não é reta nele. E veja, o orgulho não é algo que a gente adquire. O orgulho é algo que nasce com a gente. A gente tem uma mania de nos perdoar, dizendo que tudo de ruim que temos veio de fora. Não, eu sou assim, aquele pensamento vitimista, né? Não, eu virei bandido, assassino, estuprador, porque eu nasci numa comunidade, porque eu não tive pai nem mãe e tal, eu tenho uma justificativa para o que eu sou. Normalmente é o que as pessoas fazem. Ou então, qualquer defeito que me é atribuído, eu digo: não, eu aprendi com os vizinhos, foi a minha criação, foi a minha família que não era estruturada e tudo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós nascemos assim. Todos os pecados e defeitos que temos são de nascença. Você não pegou isso. Orgulho é de nascença, vaidade é de nascença. O ser humano, desde pequeno, começa a mostrar isso. Desde neném, na creche, já começa a mostrar isso, batendo no amiguinho para tomar-lhe o brinquedo, né? Furando os olhos dele, enfiando um lápis no seu ouvido. Isso é a natureza humana. Ninguém ensinou para a criança. Ela nasce sabendo isso. Nós nascemos orgulhosos. Desde Adão, nós herdamos todos os pecados que você possa imaginar. A capacidade de cometer todos eles, todos. Pensa num, você é capaz de fazer. Não há um pecado que eu não sou capaz. É capaz, sim. É capaz. Depende das circunstâncias, depende da fé, depende da transformação do Espírito Santo, depende de um monte de coisa. Mas o ser humano, o homem natural, é capaz de tudo. Por isso que várias vezes a gente fica surpreso quando são revelados crimes bárbaros, hediondos e tal. Como a pessoa pode fazer isso? É natural do ser humano. Todos são capazes de fazer isso. E há muitas maneiras da gente manifestar esse orgulho. E uma delas é pensar que eu tenho o direito de ser servido na sua frente. Sabia disso? A gente pode ver isso na cantina hoje após o culto. Eu tenho o direito de ser servido primeiro. Essa é uma mentalidade do soberbo. Não, eu tenho o direito.
o meu primeiro, né? A minha vez primeiro. Por que aqui no Brasil se gosta muito de furar fila? Sabia que isso é um hábito muito brasileiro, irmãos? Você fura fila? Não me fala, não me fala. Mas você é capaz de fazer isso. Não diga que você aprendeu isso. Você nasceu com essa capacidade de furar fila. E aqui parece que a gente exercita mais essa capacidade. O furar a fila é o pensamento do soberbo. Eu vou me dar bem. Eu preciso me dar bem. Então, desde Gerson, lembra do Gerson de 70? Quando fez aquela maldita propaganda de Vila Rica, ficou conhecido como a lei de Gerson. Os mais novos não sabem do que eu estou falando. Vila Rica era um cigarro. E Gerson aparecia fumando, baforando na câmera e dizendo: o importante é levar vantagem em tudo. Certo? Lembram disso? Só os mais velhos, né? Confessa aí. Você é velho, você lembra disso. A lei de Gerson veio disso, né? O importante é levar vantagem em tudo. Qual é o pensamento? É o pensamento do soberbo. É levar vantagem, é o meu primeiro. A farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Eu tenho privilégio. E de repente, diante de Deus, algumas pessoas pensam assim também, não talvez de maneira consciente, mas até inconscientemente agem assim, ficam indignadas. Por exemplo, você está na igreja, aí você vê o irmão contar um testemunho. Aí você diz: poxa, na minha vida isso não aconteceu. Por que o senhor fez primeiro na vida dele e não fez na minha? Eu acho até que esse irmão contou o testemunho, nem é muito firme. Eu não vejo muito ele na igreja. Já vi ele falando umas besteiras. Como é que pode o senhor fazer uma coisa dessa? Como é que esse talzinho é abençoado e eu não sou? Como é que ele recebe e eu não recebo? Eu acho que eu devia ter sido abençoado primeiro. Esse é o soberbo. Está entendendo isso? Se você está se identificando, não diga amém, por favor. Não, eu vou saber. Mas é assim que acontece, irmãos. A gente começa a achar que eu preciso ser servido primeiro. Eu não admito que alguém seja abençoado antes de mim. Eu estou lutando, eu estou jejuando, estou orando, estou vindo aos cultos todos, reunião de oração, estou sempre aí. Como é que pode o outro ser abençoado primeiro? Essa demora vai revelar o coração do soberbo, que é um potencial de todos nós, uma possibilidade, que essa soberba se instale repentinamente no nosso coração. E aí a pergunta é: quem sou eu para que Deus tenha que me servir? A gente inverte as coisas. O soberbo, ele inverte as coisas. Eu sou soberbo e orgulhoso, você tem que me servir. Beija meu anel, né? Beija minha mão, você tem que fazer as coisas para mim. Esse é o pensamento soberbo. E aí ele usa esse pensamento com Deus. Deus tem que me servir, eu estou servindo a Deus. Ora, se eu sirvo a Deus, por que Deus também não tem que me servir? Que graça tem servir a Deus se Ele não me dá nada? Esse é o pensamento do soberbo. Tem um artigo antigo aí que dizia assim: servindo a Deus por nada. Muito tempo já publiquei isso no boletim da igreja. Por que eu sirvo a Deus? É pelo prêmio? É pelo salário? É pela recompensa? É para ganhar um lugar privilegiado na fila? É para ser atendido primeiro? É para ter satisfeitas todas as minhas vontades, meus desejos, minhas necessidades? Porque eu sirvo a Deus. O soberbo tem dificuldades com essa resposta. Porque para ele tem que ser recompensado de alguma maneira. Se ele serve a Deus, ele também quer ser servido. Irmão, ser abençoado por Deus é uma consequência. Mas Deus não é obrigado a nos abençoar. É até um princípio de Deus. O apóstolo Paulo mesmo ensinou que não se ata a boca do boi, né, enquanto ele debulha. Então, ele ensinou o princípio, mas Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Deus não é obrigado a nada, na verdade, né? Não é obrigado a fazer o que eu quero, não é obrigado a fazer na hora que eu quero. Então, esse pensamento revela o soberbo. E revela uma oposição do homem a Deus. A soberba e o orgulho, elas são um problema porque elas vão nos afastar definitivamente de Deus. Imagina você nessa posição, querendo furar a fila de Deus, querendo ser abençoado primeiro,
invejando o seu irmão que foi abençoado no seu lugar e cobrando de Deus uma atitude. Poxa, o senhor não vai fazer nada? Você acha que Deus vai querer alguma coisa com você? Pensa comigo. Então, o que acontece com o soberbo é que o evangelho logo é uma canseira para ele. Ele se cansa do evangelho. O soberbo, ele na verdade não aguenta o evangelho. Porque o evangelho, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Né? É uma notícia boa que foi anunciada e ela traz embutida várias promessas. O evangelho é uma coleção de promessas. Você crê numa promessa de Deus. Qual a promessa? De salvar. De salvar porque você creu. Você está condenado. Todo mundo nasce condenado. O evangelho é uma oferta de Deus para te salvar. Quando você crê, você está crendo nessa promessa. Tá ou não está? Uma promessa de salvação. Promessa de vida eterna. O evangelho, a Bíblia, é um conjunto de promessas. E o soberbo fica nervoso quando não vê o cumprimento das promessas. E a salvação é um cumprimento que você não vai ver, né? Ou seja, pelo menos não nessa vida com esses olhos. Você não vê a salvação. Você espera por ela. Você aguarda por ela. Você crê nela. Você confia nela. Concorda? Mas é uma promessa que você praticamente não vê a realização dela. Quando você vai ver, é que já morreu, né? Aí você vai ver. Mas na vida aqui você não vê. E o soberbo tem dificuldade com promessas que ele não vê, com coisas que não são visíveis, porque ele é oposto ao justo. Enquanto o justo vive pela fé, que é a certeza do que se espera e convicção do que não vê, o soberbo precisa ver para crer. Ele precisa ter algo palpável em que se apoiar. Então ele se afasta de Deus, porque a Bíblia diz ainda que sem fé é impossível agradar a Deus. O soberbo pode frequentar uma igreja a sua vida inteira, mas ele jamais vai agradar a Deus. Ele jamais vai ser de fato acolhido por Deus, jamais vai ter com Deus um relacionamento. Ele vai ter uma religiosidade, ele vai experimentar uma vida religiosa, mas não com isso vai experimentar um relacionamento com Deus. Como o evangelho é essa coleção de promessa, ele se torna avesso a esse exercício da fé, que é crer nas promessas e esperar nelas com paciência. O orgulho dele impede dele aceitar a salvação pela fé e pela graça. O soberbo também não gosta muito dessa ideia de que a salvação é um presente que Deus dá a ele, não porque ele merece, é pela graça. Graça e soberba não combinam, entende? Porque soberbo gosta de conquistar e de fazer por merecer. E graça é algo que Deus me dá sem eu merecer. Então o soberbo fica constrangido com isso. Ele não gosta de ter alguma coisa que lhe é dada sem que ele tenha feito algo para merecer. E ele tem problema com isso, ele não consegue aceitar que a salvação é de graça, mediante a fé, e que a graça é algo que ele não merece. Então ele tenta fazer as coisas por desempenho religioso. E ele se afasta cada vez mais de Deus por causa disso. E por quê? Porque a soberba faz com que ele pense que ele é importante demais. Esse é um pensamento recorrente, muitas vezes, na cabeça de todos nós. Nenhum de nós está livre de se achar importante demais. É por isso que eu fico assim um pouco com a pulga atrás da orelha com umas músicas que a gente canta às vezes nas igrejas evangélicas, né? Que exaltam o homem. Você já ouviu essas músicas que exaltam o homem? Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Aí você fica, ai, que coisa. Ai, que bom, Deus, eu sou um ourinho. Eu sou a pedra preciosa. Ai, que beleza. Cuidado, meu irmão, isso é um passo para a soberba. É um passo para a soberba, para você começar a se achar importante demais. Você é importante para Deus. Como a gente gosta de ouvir isso? Não é mentira totalmente. Concorda que você é importante para Deus? Se não fosse importante, Deus não mandava o seu filho para te salvar. Deus não morria, derramava o seu sangue para te resgatar. Há uma importância nisso no sentido de prioridade. A prioridade de Deus é salvar você. Né?
Agora, quando eu confundo essa importância com outro tipo de importância, eu começo a me achar. E é algo que eu tenho batido na tecla aqui várias vezes. Quando a gente se acha, é um problema danado para a soberba, irmãos. Sabe uma coisa que a gente mostra isso? Como eu disse, ninguém aqui vai levantar a mão, pastor, eu me acho. Duvido que alguém faça isso. É comigo isso aí, eu me acho mesmo, e eu acho que você ainda não reconheceu o meu valor. Pastor, você é cego, você devia me colocar na liderança, porque eu sou melhor que esses todos aí. Duvido que alguém vai chegar para mim e vai dizer, até porque ele levava uma bolacha, mas tudo bem. Mas duvido que alguém teria coragem, né, de ser tão ousado assim, de assumir publicamente, eu sou o soberbo, eu me acho mesmo, você é cego porque não me enxerga. Duvido que alguém faria isso, né? Mas nós fazemos isso de maneira velada. Como que a gente faz isso? Por exemplo, quando a gente fica muito ofendido. Sabia que ficar muito ofendido é sinal de que eu sou soberbo? Mexi com a sua cabeça agora. Por que ficar muito ofendido é sinal de que eu sou soberbo? Porque eu me considero muito. Eu começo a pensar, como é que aquela pessoa teve a coragem de falar isso para mim? Eu que sou tão importante. Eu que sou uma pessoa tão espiritual. Eu que sou a menina dos olhos de Deus. Já viu essa frase? Essa é boa, né? Menina dos olhos de Deus. Como que aquela pessoa teve coragem de falar comigo daquele jeito? Me ofendeu. Irmão, essa indignação exagerada por uma ofensa, ela denota uma soberba. Porque é como disse Jesus, quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Se você a si mesmo se humilha, quem é que pode te humilhar? E às vezes a pessoa chega indignada, pastor, ela falou tanta coisa para mim, me humilhou, me colocou lá no chão. Amor, você já devia estar lá. Ou não? Como é que ela te colocou no chão? Se ela te colocou no chão, quer dizer que você estava no pedestal. Esse é o problema contigo. Você fica indignado com a humilhação porque você não está humilhado. Quem já está humilhado não se indigna com a humilhação, porque já está lá. Quem é que pode me jogar mais baixo do que eu já estou? Eu a mim mesmo me humilhei. Aí cabe a Deus me exaltar. Mas se eu a mim mesmo subo no pedestal, cabe também a Deus me dar uma derrubadazinha para eu aprender o que é o pó. Irmãos? Então, essa indignação exagerada, quando alguém faz algum mal comigo, quando alguém me humilha de alguma forma, revela uma soberba, porque o justo vive pela fé. O justo sofre uma ofensa, ele entrega para Deus, Senhor, eu creio no Senhor, não estou vendo aí o que acontece, não estou vendo o que o Senhor quer me ensinar com isso que essa pessoa falou, mas eu entrego para o Senhor, eu quero viver pela fé, eu tenho certeza do que eu espero, eu tenho convicção do que eu não vejo, nada vai me abalar, nenhuma ofensa, nenhuma humilhação, porque eu estou com o Senhor. Quem é que pode derrubar aquele que Deus levantou? Então eu não me preocupo tanto com isso. Não fico com crises porque alguém me tratou mal, porque alguém me humilhou. Isso já é uma soberba. Pensa nisso, queridos. Como eu disse, não é algo evidente, é algo discreto, mas que está lá, mas que está presente. Porque eu acabo me achando. Como eu tenho dito aqui, pense de si mesmo, não além do que convém, mas com moderação, como diz a Bíblia. Quando eu penso além do que convém, eu fico até ridículo, porque eu me acho capaz de coisas que eu não sou capaz. Todo mundo sabe, menos eu. O que você pensa disso? Quando você é completamente desqualificado por uma coisa, mas acha que pode fazer aquela coisa, você vira motivo de chacota. Que ninguém enxerga, só você enxerga isso. Está todo mundo cego, você que está vendo bem. Não é possível, né? E o soberbo também confia muito na sua própria sabedoria, naquilo que conhece, naquilo que faz, e ele às vezes é sábio demais para crer. Quantas pessoas têm dificuldade em crer? E até por isso, por muito tempo, né, os crentes antigos eram chamados de burros, né, de irracionais, de brutos. Quem é crente é porque é pobre, porque é burro, porque não estudou. Não, quando eu estudo, entro na faculdade, aí eu conheço, de fato, as ciências, eu conheço, né, as coisas. Então eu não posso crer num evangelho tão simples.
O soberbo tem uma grande tendência a não crer. Tem uma grande tendência a se achar sábio demais para crer numa coisa tão simples. E, infelizmente, essa soberba tem chegado até às igrejas, às lideranças. Já existem pastores hoje que não acreditam em Adão e Eva. Sabia disso? Ah, você também não? O problema é seu. Eu acredito. Não foi o Big Bang, não foram bilhões de anos, não foi uma formação ao acaso de um girino que virou sapo, que virou você, que virou um macaco, que virou isso, que virou aquilo. Não. Deus criou você. Deus criou o mundo em 7 dias literais. Deus formou você do pó da terra. Já tem gente se achando muito culto. Pastores. Padres já não, nem falo mais, porque padre eu já vi na televisão até falando isso. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Ah, Adão e Eva é uma alegoria. Deus queria contar uma história, nos contou essa fábula. Mas já tem pastores não acreditando. Muitos sábios, muitos científicos para crerem em algo tão simples. Também não vão crer na cruz, não vão crer em Jesus, não vão crer em nada do que a Bíblia fala. E eu me acho, quando sou soberbo, bom demais para ser salvo. Então, queridos, são coisas para a gente refletir no nosso comportamento. Agora, também essa demora, ela serve para outra coisa. Ela serve também para revelar quem é de Deus. É a balança que eu te falei. Justo, soberbo. A mesma demora para uns revela toda a sua soberba, toda a sua falta de entendimento. Mas a mesma demora para outros vai revelar que de fato são de Deus. Porque o verdadeiro justo, de fato, é humilde. De fato, obedece, de fato, crê, de fato, espera, de fato, tem a certeza do que não vê, mas aguarda porque confia. E para confiar é necessário humildade, irmãos. A humildade nos faz confiar. A humildade não me faz ousar duvidar de Deus. E a humildade me faz depositar fé na sua palavra. A dúvida muitas vezes vem da soberba. A humildade me faz aceitar. Como criança, disse Jesus, né? Preciso receber o reino dos céus como criança. O que ele queria dizer? Que a criança não tem pecado? Não, tem pecado. Mas ele está falando da qualidade da criança, da sua inocência, da sua aceitação. Você, para uma criança, promete a ela, no Natal te dou uma bicicleta. E ela fica esperando essa bicicleta até o Natal. Ela tem certeza de que você vai cumprir a palavra que você deu. Agora, se você não cumprir, aí você vai criar um problema. Mas a criança não vai ficar duvidando que você vai dar a bicicleta, ela vai confiar nisso. Entende? Assim é a nossa relação para com Deus. O justo vive pela sua fé. E a fé o mantém vivo na provação, no problema. A fé o conduz a alegrias que não estão disponíveis aos outros. A fé o faz esperar, mas não com sofrimento, mas com certeza. Não é uma espera angustiada, como quem está numa sala de espera sem saber o resultado de uma cirurgia. É uma espera alegre, porque a fé alegra. Ela é certeza, ela é convicção. Então, embora tudo esteja desmoronando, a fé me dá convicção de que algo bom vai acontecer. Então, a fé mantém o justo vivo. Isso que é importante a gente saber, queridos. E a vida do justo, ela vence a provação, porque ele vive pela fé. Ele se sustenta pela fé. Tirou a fé, sobra a soberba. Tirou a fé, sobra a dúvida, sobra o questionamento, sobra a discussão com Deus. A fé sustenta e traz a vida. Então eu queria que hoje, dia de ceia, que nós vamos participar daqui a pouco, que a gente fizesse um exame na nossa balança. A balança de Deus, ele já pesou e já mediu e já rotulou. Agora eu preciso me examinar. Quando a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, a gente às vezes não entende. A gente pensa às vezes que eu vou me examinar
para que eu conte para Deus uma novidade que Ele não sabe. Eu estou aqui tomando a sede. Ih, Senhor, lembrei aqui que eu fiz um negócio. Eu não sabia não, mas vou lhe contar agora. Olha, que eu fiz naquele dia, ninguém viu, mas eu fiz. Ninguém viu? Não, Deus já viu. Ele não manda você se examinar para que Ele fique sabendo o que você vai dizer para Ele. Ele manda você se examinar para que você fique sabendo o que Ele já sabe. E aí haja uma contrição no nosso coração que gere um arrependimento para mudar a direção da vida, para mudar a atitude. Arrependimento muda a atitude. Então o exame não é para dizer para Deus que Ele não sabe, muito pelo contrário, é para dizer para mim o que Ele já sabe. É para Ele falar comigo, para isso é o autoexame que fazemos aí diante da ceia. Que essa palavra nos faça refletir. Eu sou justo ou eu sou soberbo? O primeiro passo na direção do céu é a humildade. A humildade para crer em Jesus. A humildade para receber a graça que é de graça. Mas, por outro lado, o primeiro passo na direção do inferno é o quê? É o orgulho, é a soberba. O inferno vai ser um lugar povoado por orgulhosos. O orgulho vai dizer que o evangelho é tolice, mas o evangelho vai demonstrar que o orgulho é que é a maior tolice. Porque por mais orgulhoso que alguém seja, quando morrer, vai virar pó, né, irmãos? Quando morrer, não vai ter diferença nenhuma. Seja importante, seja rico, seja o que for nesse mundo. Quando morrer, vira um esqueleto igualzinho que ninguém sabe dizer de quem era. Fica igualzinho a todo mundo. E mais um tempo depois, esse esqueleto se dissolve e a pessoa vira pó. Então, a pergunta é, deve ser orgulhoso alguém que está indo para o inferno? Deve ser vaidoso alguém que está caminhando para a morte? Agora, por outro lado, deve ser orgulhoso quem se livrou do inferno? O que nós somos como cristãos? Pessoas que se livraram do inferno. Concorda? Se você nasceu com todos os pecados, o que você precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Ninguém tem que fazer nada para ir para o inferno. O inferno é o caminho natural, é o curso natural da vida. Nasceu, viveu, morreu, inferno. Isso aí é o fluxo. Para interromper o fluxo, é que Deus fez alguma coisa por mim. Me deu a oportunidade de crer e receber. Então, se eu escapei do inferno, eu posso ser orgulhoso? Se eu for orgulhoso, eu vou para o inferno. Mas se eu escapei do inferno, posso ser orgulhoso? Posso achar que porque eu sou crente, eu sou melhor do que o descrente? Posso achar que porque eu frequento uma igreja, eu tenho que dar fora em todo mundo, dizer que todo mundo vai para o inferno? Posso achar isso? Não, não posso. Não pode ser orgulhoso aquele que escapou do inferno. A gente escapou por um triz, irmão. Então não tem motivo nenhum para a gente ser orgulhoso. Para que eu seja cheio da graça, eu preciso esvaziar o ego. Isso é uma coisa que Deus deixa claro para nós. Para que eu receba a vida, eu preciso deixar de lado a morte. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Ele deu de graça. Para que eu tenha vida, eu preciso deixar a morte. Soberba e orgulho é morte. Vida é pela fé. O justo vive pela fé. Soberbo, sua alma não é reta. Sua alma é cheia de curva. E aí, queridos, há uma reflexão. O orgulho promete elevar a pessoa, né? O orgulho promete inchar a pessoa. E nunca um pecado levou tanta gente para o inferno. Exatamente esse que prometia elevá-la foi o que acabou afundando para as profundezas. Vamos refletir essa manhã. Vamos refletir sobre de que lado da balança nós estamos. Nas pequenas coisas, como eu disse aqui em alguns exemplos. Nas pequenas atitudes. No que eu penso de mim mesmo. Que eu não me enxergo. Pensa nisso. Viva pela fé. Se você é justo, viva com certeza. Viva com paz. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
ceia vai ser servida enquanto você louva. Reflita nesse momento. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do meu Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glórias, glórias, glórias ao autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal. Ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que move a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glórias, glórias ao autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor.
ti, Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória, ao autor da nossa fé.